Olá, Publitechers e Marketechers desse Brasil. Que alegria estar falando com vocês mais uma vez em mais um episódio do nosso Publifran. E de antemão, já iniciando aqui, eu já quero muito agradecer a audiência de vocês nos episódios que passaram, as mensagens também que eu recebi, agradecer muito as pessoas que comentaram, que falaram, participaram junto com a gente. E deixar o convite para você já seguir o nosso @Publifran lá no Instagram e seguir as demais redes também, para ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no nosso podcast. Eu tenho alguns recadinhos, deixa eu ver aqui meu roteiro, porque senão eu vou ficar perdido. Eu tenho alguns recadinhos é, falando das redes sociais também, lembrando para vocês que esse podcast vai ficar disponível em todas essas redes sociais que a gente está falando e vocês estão acompanhando por vídeo, e também nas plataformas de streaming de áudio, como Deezer, Spotify, Amazon Music, todas elas vão estar disponíveis também o áudio do nosso podcast para você que não quiser assistir o podcast, mas apenas ouvir. O canal aqui, o Publifran, eu já falei algumas vezes, mas volto a ressaltar, o canal Publifran foi criado exclusivamente para esse podcast e a gente está trabalhando vários conteúdos aqui, muita coisa legal dá para surgir, tá bom? Gente, hoje eu tô com uma super convidada aqui, uma amiga, e eu quero muito já trazer ela aqui para conversar, convidar ela para vir aqui para conversar com vocês. Então, roda a vinheta que vai começar mais um Publifran. Então vamos lá, antes que a gente demore mais e vocês fiquem nervosos aí, comecem a comentar que tá demorando demais, que eu tô falando demais. Eu vou hoje falar com ela, que é apaixonada por cinema, literatura e, claro, podcast, porque senão ela não ia estar aqui com a gente. Ela é pós-graduada em gestão da comunicação integrada e atua em projetos personalizados de comunicação, conduzindo desde o planejamento estratégico até o design do portfólio de produtos e serviços que o cliente poderá oferecer. Quero muito chamar essa pessoa aqui, agradecer por ter topado, vem para cá, Priscila Miguel, minha amiga! Uhul! Uhul! Nossa, que apresentação, adoro. Pri, que Adoro o top que podcast deu e tô tudo muito feliz de estar certo. aqui. Eu tô feliz que tu tá participando. Quando a gente faz com amigos, eu já gravei alguns podcasts que eram com umas pessoas que eu considero super importantes, assim. Não que a Pri não seja importante na minha vida, mas não eram amigos, não é uma pessoa que a gente convive, que a gente troca ideia, que a gente manda mensagem. Porque eu e a Pri, a gente não conversa por mensagem. Normalmente a gente manda episódios de podcast um pro outro. São 5, 6 minutos de áudio conversando, né? Não é, Pri? Sim, sim. É, Então a não, gente já tá mais que isso é acostumado. legal que a gente já tem prática com podcast diário. Esse- Exatamente, Pri. A gente já tá mais que acostumado a lidar. Hoje vai ser facinho aqui trabalhar contigo. Mas, Pri, é uma honra estar te recebendo aqui. Acompanho muito a jornada, admiro desde lá do que a gente se conheceu, trabalhando na UITEC, né? Nós éramos colegas na UITEC, e depois a Pri foi alçar novos voos. Mas eu acompanho muito a jornada dela e a gente já trabalhou junto novamente em outros projetos. A gente sempre que pode, a gente encaixa a Pri para trabalhar junto com a gente na agência. E eu tô feliz que você está aqui, Pri. Eu também tô super feliz, um pouco emocionada, porque eu sei, quanto tempo você tem esse projeto e quanto demorou para sair, mas foi bom, assim, eu acredito muito que as coisas elas têm um momento de acontecer. Eu sou, tipo, às vezes quero as coisas para ontem, mas não é tudo no nosso tempo. E quando acontece, a gente fica feliz de ver que outros caminhos foram tomados, mas que foi até melhor para o projeto em si, né. Então é o caso aqui agora. Eu acho que, com certeza, está saindo no momento propício. Exatamente. Como eu já falei no primeiro episódio lá da estreia, a ideia surgiu, há 2 anos atrás, basicamente, né, e a Priscila foi uma das primeiras pessoas. A Priscila, é tão ruim falar assim, a É, Pri. né. A Pri foi uma das primeiras pessoas que eu comentei sobre o podcast e ela deu super apoio desde lá do início, e desde lá do início se prontificou de participar e disse no que não só participar, mas no que eu precisasse de criação de conteúdo, que eu precisasse de apoio para o podcast, ela estava ali para auxiliar. Então eu estou muito feliz e claro que eu ia chamar ela para participar, porque eu não ia perder de mostrar para o público que me acompanha, o público que está começando a acompanhar aqui o Publifran, esse gênio que é a Pri. Vocês vão ver Ah, hoje durante o episódio vou do que a ficar gente vai vermelha. falar. O episódio hoje, ele é muito especial porque ele vem falando de um tema bem diferente, tá? O Publifran, a gente tenta falar de vários temas, os principais são tecnologia, inovação, marketing, publicidade, mas a gente quer falar de tudo que é tema, tá?
mas a gente sempre tenta um título que chame a atenção do que a gente vai trabalhar no episódio, né? Não é algo jogado assim, ah, sei lá, vamos falar de marketing e fala tudo de marketing, não. Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre o papel da observação na produção de conteúdo. E até eu tinha posto ali, a gente foi ajustando, um dos temas, um dos títulos era o que os olhos não veem, o comportamento entrega. Então, a gente vai falar muito disso porque a Pri é expert nessa área de os clientes conversam com ela, mandam áudio, né, Pri? E a Pri ela vai conduzindo, vai escrevendo conteúdo, vai escrevendo textos incríveis, e a gente fica assim, nossa, ela não escreveu aquele texto somente pelo áudio, ela observou muito além daquilo. É, porque, principalmente quando você vai escrever por outra pessoa, você tem que tentar, porque é sempre tentativa, né, tentar se aproximar o máximo possível do que aquela pessoa iria escrever, com as palavras dela e com a mensagem que ela quer passar, o tom de voz. Então é um trabalho muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso quando você vê o resultado e a própria pessoa diz: "Nossa", tipo, Exatamente. "Meu, fui eu", sabe. Porque é assim, lógico que é uma cocriação. O que a pessoa me traz, eu estou ouvindo ali, é o vocabulário dela, e na hora que eu vou transpor isso e conectar os pontos ali para fazer, porque às vezes é um áudio de 5 minutos que vai virar um artigo de 1.200 palavras. Então, assim, eu preciso ter Sim. uma base para começar, mas costurar isso tudo não é fácil. E não é só, é um processo artístico, então, tipo, inspiração veio e eu vou lá e psicografo. Não é nada disso, né. Mas é muito prazeroso ver pronto, assim. E e eu ouço muito podcast, né, e um dos que eu ouvi que volta e meia eu fico retornando nele, é um do Facundo Guerra, com a Cris Lisboa. E ela fala, né, sobre essa voz da escrita, de você descobrir a voz da escrita, e aí tem um trecho que o Facundo diz, né, que quando você lê alguma coisa sua e que você meio que se apaixona por aquilo, eu sou meio assim, porque ao mesmo tempo que eu sei que fui eu que escrevi, quando são coisas minhas, às vezes parece que tem outra Priscila ali, e quando eu escrevo pra alguém, eu leio, eu penso: "Nossa, não é que eu consegui fazer isso e ficou bom?". Então é uma sensação muito legal, assim. É. E Pri, antes da gente entrar nesse assunto e já começar a explicar que eu e a Pri, a gente começa a falar, são 2 tagarelas, esse episódio acho que vai passar de 2 horas se bobear. Gente, antes da gente entrar, eu quero saber um pouco da tua trajetória, Pri. Eu sei que tu é mineira, chegou em São Paulo. Como que foi essa descoberta da cidade grande em São Paulo, né? Tu é do interior de Minas, pelo que eu sei, pelo que você me contou. Vamos ver se não mudou nada por enquanto, né? Vai ver que eu tô caducando aqui, que eu sou ó, doidinho. Mas, Pri, como tu sempre comenta, como que foi essa tua chegada em São Paulo, essa transição? Tu veio atrás de um sonho ou tu foi atrás de oportunidades em si? Então, é muito louca essa história, porque assim, eu vim de uma cidade chamada Conselheiro Pena, que o referencial da cidade, na verdade, é outra cidade, que é Governador Valadares. Então, todo Sim. mundo já deve ter ouvido falar em Governador Valadares por causa da imigração, das pessoas irem para os Estados Unidos, enfim, de maneira ilegal, no caso. E aí, eu sempre quis sair de lá desde pequena, mas sabe aquela coisa que parece muito distante? Então eu venho de uma família humilde, minha família não tinha dinheiro, meu avô é açougueiro, eu fui criado pelos meus avós maternos, e e aí sim, estudei escola pública o tempo, tipo, toda a minha trajetória de escola, depois eu fiz faculdade paga, mas era, tipo, um valor super, assim, digamos, quase que simbólico, e era a única Uhum. que tinha na minha cidade. E eu queria fazer letras, porque desde pequena na escola, tanto o cinema quanto a literatura foram coisas que me acompanharam, que eu aprendi a gostar. E desde que eu me recordo que eu aprendi a ler e escrever, eu estava sempre escrevendo. E aí, mas assim, isso parecia muito distante, né, trabalhar com isso. E por gostar de viajar também, o meu primeiro emprego formal foi num cartório de registro de imóveis, então eu fiz uma faculdade, que é bem similar ao pedagogia, porém um pouco mais curta, e era para ter feito letras, aí não teve vestibular, porque eu sempre também gostei do inglês. Meu tio, que foi muito importante na minha formação, sempre me apresentou muita coisa internacional, então eu queria aprender inglês. E aí, nesse processo, a primeira, tipo, vou tirar férias, primeira vez trabalhando, carteirinha assinada, bonitinho. Aí eu fui para Porto Seguro com uma amiga e ela falou assim: "Ah, no ano que vem vamos fazer um mochilão?" Eu falei: "Vamos". Comprei a ideia, Patrícia da Mata. E aí comprei a ideia, a gente fez esse mochilão, a gente foi pra Bolívia e para o Peru, conheci Machu Picchu, o deserto de sal na Bolívia. E aí pesquisando
para esse mochilão, eu descobri uma plataforma chamada Worldpackers, que é uma plataforma que conecta pessoas que querem viajar o mundo com lugares que querem receber pessoas para poder trocar suas habilidades por hospedagem. Às vezes você tem um pouco mais, um pouco menos. Eu, no meu caso, eu tive, hospedagem e alimentação, parte da alimentação, tipo café da manhã. E aí eu fiz isso no ano seguinte, depois do mochilão, eu fiz isso em Santa Catarina, aí perto, mais perto de você, né, Ah, Fran. sim. Eu fiquei um mês na Praia do Rosa. Só que era baixa temporada, então assim, foi mais curtir, mais férias mesmo do que trabalho. E aí eu pensei: "Ah, vou passar em São Paulo, quero conhecer o pessoal da plataforma", porque eles eram daqui. E e aí naquilo, né, é tipo falam do crossfit, você não pode ir na primeira aula, porque depois é uma seita. E aí eu cheguei aqui, eu fiquei hospedado num hostel, e a pessoa que fez o meu transfer do aeroporto para o hostel, era dona de um outro hostel. E aí conversando com ela, Denise, aí cheguei em Minas depois disso, de poucos dias em São Paulo, nunca tinha imaginado conhecer São Paulo, porque São Paulo, Rio, aquela coisa que a gente vê na TV, né, uma cidade de Sim, menos de 25.000 habitantes, você pensa que você vai pisar aqui e vão te levar tudo, você vai morrer. exatamente. Aí Primeira chegada em São Paulo é isso: "Meu, vão me é, assaltar em qualquer momento". e aí eu cheguei aqui, é coisa um pouco diferente, lógico que você se assusta, e até hoje eu ainda me assusto com a dimensão das coisas aqui, e também ainda me impressiono, sabe. Paulista e Pinacoteca são os meus lugares preferidos da cidade, e eu nunca me canso de ir, sempre que eu estou, por exemplo, na Paulista, eu fico admirada com aqueles prédios todos, com a diversidade das É, pessoas, e de não ser ninguém, sabe. Porque eu ando por ali, eu não sou ninguém. Eu não sou a filha da minha mãe, eu não sou a neta do fulano, exatamente. eu não sou a prima ninguém. Ninguém olha se eu tô vestindo saia, se eu tô vestindo meu pijama, que eu adoro, nada disso. Então, assim, foi difícil não me encantar pela cidade. E aí eu cheguei em Minas, já há quase 4 anos no cartório de registro de imóveis, e já estava numa fase bem saturada, assim, tinha muito pesadelo, porque eu sempre me envolvi, o Fran sabe, né, eu sempre me envolvo muito com o trabalho, minha relação com o trabalho, assim, eu não consigo dividir em caixinhas o que é trabalho, o que é vida Sim, pessoal, e aí eu acabo somatizando muito, então eu tinha muito pesadelo. E aí eu cheguei lá, conversei com a minha chefe, ela queria alguns ajustes, aí a gente acabou conversando e decidi que eu ia sair. Cumpri meu aviso prévio, saí, o que que eu fiz? Mandei mensagem pra Denise, falei: "Denise, eu não tenho inglês fluente, avançado, como você precisa para o seu hostel, mas eu me viro, me dá uma chance". E a Denise aceitou. E aí eu vim para ficar um mês, fiquei 2, isso era fim de 2015. Então eu ia ficar um mês, aí uma amiga ia casar em Brasília, a Vanessa, aí eu acabei falando com a Denise e falei: "Ah, vou ficar mais um pouco e depois vou para Brasília, de Brasília para Minas". E nesse processo de ter mais argumentos para vir para a cidade, eu também me inscrevi, porque na época eu já cozinhava até para o mochilão, assim, eu fiz algumas coisas de comida, vendi no cartório para algumas pessoas da cidade para juntar grana, né. E aí eu falei: "Ah, vou trabalhar com isso, vou empreender". Aí vi sim. que no Senac tinha uma bolsa que você poderia estudar para cozinheiro, você ficava num hotel escola deles durante alguns meses. Só que era um processo de 3 meses, e aí você tinha que ir lá presencial, para entrevista e tal. E aí eu uni essa coisa de estar no hostel, estar em São Paulo, o hotel era em Campos do Jordão, então eu ficaria aqui aquele período. Com o casamento da Vanessa, eu acabei perdendo a parte da entrevista presencial. Aí recomecei o processo, ou seja, eu tinha a desculpa de ficar mais um tempo aqui na cidade, então eu voltei em 2016. E aí fui ficando e estou até hoje. Assim, é muito louco, porque isso de gostar de viajar, de querer melhorar o inglês, que eu iria conseguir, né, porque eu ia ter contato com gente do Sim. mundo inteiro como tive, acabou me levando a ficar mais na cidade, conhecendo. Aí com isso, com o negócio de praticar inglês, eu tinha conhecido uma galera lá da Bahia, e a Vivi, publicitária, estava para fazer um intercâmbio, queria ter algum projeto ainda no Brasil, estava montando um site de cinema, o Cinema Sim, que já nem existe mais. E aí consegui uma lista de mailing lá, comecei a entrar em contato com a assessoria aqui, e aí ao mesmo tempo que eu trabalhava no hostel para ter lugar para ficar e tal, eu ia nos momentos livres para as cabines de imprensa, que são, os momentos de Ai, que você assistir os bacana. filmes antes do lançamento, filmes, Sim, séries. sim. E aí, com isso, de repente, eu estava encontrando uma galera que eu via na TV, tipo Rodrigo Santoro, que eu consegui encostar, assim, sabe. E aquilo foi muito Sim, louco. E isso me fez perceber que não só a escrita, da forma que eu escrevia e que no início eu tinha muita dificuldade, pensar: "Ai, é só desabafo, não sei o quê", poderia se tornar, sim, uma profissão.
E aí eu tive alguns anos com cinema sim, era um projeto colaborativo, então não recebia por aquilo, mas me deu uma bagagem que depois, fazendo análise e conversando muito, eu acabei entendendo, falei: "Não, é isso que eu quero". E aí eu fui fazer a pós, para poder ter ali um certificado e me sentir mais confortável também, porque não é Sim. só o conhecimento que eu fui construindo, mas também tem algo mais técnico, né, na formação para poder atuar especificamente com comunicação. Nossa, longa história, né? Não, 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 Pri, a gente tá aqui para trocar experiências e para contar história mesmo. Então, eu adoro ouvir, assim, histórias. Eu sou um entusiasta dessa parte, assim, de ouvir a história da pessoa, como a pessoa começou, aquilo foi, como as coisas vão se encaixando. Às vezes não é a forma como a gente imagina, mas vai se encaixando. Imagina, eu também, eu sempre sonhei em fazer jornalismo. Nunca comecei a fazer faculdade de jornalismo, mas eu trabalhava e estudava, a faculdade era à noite, a faculdade federal, né? E eu trabalhava durante todo o dia. Só que a faculdade, como era federal, entrou em greve uma época, toda aquela coisa. E aí acabei me distanciando desse sonho, mudei para publicidade, porque era o curso que ficou à noite, porque a faculdade de jornalismo ficou tarde e noite para conseguir compensar os horários e tal das aulas que tinham sido perdidas na greve. Como eu trabalhava, não tinha como eu fazer, Sim, né? Então, o que aconteceu? Eu parei aquela parte do jornalismo, dei um stop no sonho, reaproveitei as cadeiras para fazer sim, publicidade. Aí fiz publicidade, me formei. Hoje é que eu fui fazer um mestrado, uma coisa na área de jornalismo, mais focado nesse sonho que eu tenho, entendeu? Então, assim, as coisas vão se encaixando, foi como tu falou lá no início, tudo tem o seu tempo, o seu momento de acontecer, e as coisas vão acontecendo. Eu fico muito feliz que na tua vida tenha dado certo, estão dando certo as coisas, né? E tu tá num caminho super legal aí, super promissor do que a gente acompanha, do que a gente vê, né, Pri? E pra gente falar, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão na observação comportamental para a criação de conteúdo impactante. Para começar a gente falar mais desse assunto, eu queria entender, Pri, contigo, quais são, assim, quais que tu acha, tá? Não precisa ser uma coisa assim, tal. Não, para ti, o que funciona para ti. Hoje o episódio é contigo, é o que funciona para ti, sim. tá? A gente já deixa bem claro que às vezes a gente fala coisa aqui, gente, que não vai funcionar para todo mundo, tá? Não existe Não tem uma, regra, uma não tem receita de fórmula, bolo. não tem É, uma receita de bolo, você vai seguir aquilo ali e vai fazer. Não. A gente está falando coisas que deram certo, de projetos que a gente trabalhou, a gente vai passar aqui algumas coisas, mas são coisas que a gente testou, campanhas que a gente fez e deram super certo, mas pode ser que contigo não dê certo, porque não é uma fórmula, depende muito de vários fatores, né, Pri? sim. É, Então, na verdade, assim, se fosse para ouvir o que está lá nos livros e o que outras pessoas, os profissionais, estão dizendo aí sempre as mesmas coisas, eu acho que as pessoas não estariam aqui, se propondo a ouvir uma pessoa que, exatamente, não é super conhecida. Então, assim, isso é até um ponto importante, a gente lembrar que independente de quem é a pessoa e de quão grande ela chegou fazendo aquilo, é um caminho que eu posso trilhar e não necessariamente ter o mesmo resultado. Então a gente falando de receita de bolo. Eu já fiz a mesma receita de bolo, eh, que não deu certo, que deu errado. sim, Ou às vezes você faz e o errado acaba dando certo, porque é isso que a gente falou, né, de planeja uma coisa, acontece outra e depois você se percebe numa posição, num momento que fala: "Nossa, que bom que aconteceu isso", porque parece que faz mais sentido para você. É lógico que não exatamente, tem esse "se", né, já foi. Então que bom que a gente está confortável com o que a gente tem agora. Mas o que eu percebo é que quanto mais você consegue colocar, imprimir o seu jeito ali, mais mais não sei se é mais sentido, mas eu acho que mais abertura você vai encontrar no outro que vai consumir. Então mesmo quando eu escrevo e não tem uma pessoa em específico ali, por exemplo, escrevo para produtora de audiovisual. Então, eu sei que não é uma pessoa em específico falando, mas a gente tem que entender que existe uma persona ali, existe um personagem. exatamente, Tem que encontrar ali um tom de voz, tem que encontrar algo ali que vá construindo uma unidade, que vá construindo uma consistência. Então, sempre que as pessoas lerem, elas vão encontrar alguma unidade de um post que é lá de 2019, que é lá de 2020,
para o que está agora em 2023, assim. Então, a grande questão, eu acredito, é quando você se propõe a criar, principalmente a escrita, que hoje é mais difícil com tanta informação e estímulo que a gente tem para as pessoas lerem. Tanto que tem esse boom de vídeo curto e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem um boom de podcasts. E podcasts que demoram 1 hora, 2 horas. Eu sou essa pessoa que Exatamente. consome esse tipo de conteúdo. Então, assim, é entender também quem é o seu público, a linguagem que vai funcionar melhor para ele e de que maneira também isso faz sentido para você, porque você só decidir fazer vídeo como todo mundo está fazendo, não resolve. E assim, e não é para você não testar, porque você pode se descobrir também fazendo vídeo. Então acho que é tudo uma questão muito de teste, de você ir ali e praticar. Eu falei do crossfit no início, é uma coisa que eu tenho aprendido. Eu decidi que, desde o ano passado eu ia voltar a fazer atividade física e queria ter uma constância e eu queria evoluir, porque uma das coisas que eu observei ao longo dos anos é que o quanto as pessoas que fazem esporte ou que fazem atividade física, eles têm uma facilidade em trazer essa disciplina construída lá para outras áreas da vida. Então, constância, a gente fala constância é uma palavra que, tipo, batida na área de marketing e comunicação. Sim, Mas é aquilo, né? É você conseguir fazer algo repetidamente, e é isso, é a repetição, né, que vai te mostrar se aquilo funciona, não, como funciona melhor, o que que você pode fazer de diferente ou além um pouquinho. E atividade física é muito isso, você vai percebendo ali gradualmente, assim como a escrita. A escrita que eu tinha lá em exatamente. 2005, quando eu estava terminando o ensino médio, para hoje, a essência ainda é a mesma, ainda é de uma forma muito pessoal, assim, muito, Sim. eh, a Priscila ali. Mas, tipo, muita evolução depois disso. É, algumas coisas vão mudando, né? A essência Sim. fica em si a mesma, mas a forma como escreve, algumas A gente vai se palavras, aperfeiçoando. vai aperfeiçoando, vai melhorando muito mais. E entrando já então, como eu estava dizendo, no assunto, Pri, no teu ponto de vista, por que a observar essa questão, o comportamento, a voz, ao pegar esses insights assim, é tão importante no momento, na hora da gente criar esse conteúdo, para que esse conteúdo impacte outras pessoas? Um princípio básico de quando a gente fala de comunicação e marketing, é você entender quem é a pessoa com quem você quer se comunicar. Entretanto, comunicação é ruído, então eu imagino que eu estou aqui falando um negócio que está fazendo super sentido e que está todo mundo entendendo. Mas dependendo do vocabulário que eu utilizo, da palavra que eu utilizo, ou da forma como eu me expresso, a forma como eu estou falando, a minha dicção, a pessoa que está ouvindo, inclusive o Fran, pode ter uma interpretação muito diversa da que eu estou querendo que ele tenha. Exatamente. Então, quando você vai criar algo, você precisa observar não só para quem você está criando, mas nesse caso, principalmente de ghostwriting, né? Você entender para quem você está criando, no sentido não só de quem vai receber, mas de quem é que está ali querendo comunicar aquilo. Então, se eu vou criar para o Fran, eu sei que ele tem esse alto astral. Eu não posso escrever uma coisa lá melodramática. As pessoas vão ler e vão Exatamente. saber que não foi o Fran. Não vai, sabe, Sim, não tem um vínculo ali que façam as pessoas acreditarem. Então, por exemplo, quando a gente assiste um filme, a gente já sabe que ele é fantasioso, a gente mergulha naquilo. A gente esquece se está chovendo arroz ou se está chovendo dinheiro e que, tipo, na nossa realidade isso não acontece. A gente vai mergulhar naquilo e vai fazer super sentido. Mas se eu pegar, por exemplo, uma novela da Globo, histórica, e começar a chover dinheiro lá, a gente já vai meio assim, né, dependendo do autor, a gente até compra, mas sim. dependendo do autor, não vai fazer muito sentido. Fica fora de É contexto. é, ou se você pega, não sei, alguém que é especialista no terror, e aí vai fazer uma comédia romântica, vai ter um negócio. Isso inclusive me lembra, quando lançaram Orgulho e Preconceito e Zumbis. Foi na época que eu estava dessas cabines de imprensa e eu fui. Eu fui porque eu ia em todas, assim, praticamente que eu conseguia. Então isso foi Sim. muito bom, porque me abriu muito os horizontes para o tipo de coisa que eu ia consumir, que eu ia aprender a gostar também. Mas Orgulho e Preconceito pra mim é uma obra muito, assim, eu tenho ele ali, é da Jane Austen, é simplesmente
a maior escritora britânica depois do Shakespeare, e que eu já tinha lido, que eu já tinha assistido o filme, a última, acho que foi a última adaptação que fizeram. Então, era uma obra que eu gostava muito. Eu fui com muito receio de que, tipo, vão cagar tudo. Principalmente porque aquilo, né? Já tenho Orgulho, Preconceito e Zumbi. Aí eu falei, eu não gosto de zumbi. Então, por aí já Então, cagaram o quem rolê. lê o livro já vai ver o filme dizendo assim: "Ai, vai ser Sim, ruim", porque não vão vai contar, vai ser faltar ruim. detalhe. É, Mas aí, o que fizeram, eu até me surpreendi positivamente, porque o negócio ficou até divertido. É lógico, assim, que tem a premissa do Orgulho e Preconceito, sim. mas vai ter coisa muito exagerada. Mas eu também me preparei para falar: "Não, beleza, vou contando que vai ser uma bosta e tudo certo". E também por aquele outro lado, né, eu sempre tento pegar ao invés de focar no que é ruim, é tipo aquilo do copo vazio, copo Sim. meio cheio. Eu tento focar no que é bom. Então, com os filmes e sempre que eu vou escrever, eu tento observar esse lado. O que que foi que me despertou? O que que me provocou? O que que me chamou atenção? Ah, beleza, vou escrever a partir disso. E eu acho que esse é um bom parâmetro, assim. Interpretação a gente estava falando, né, você pode interpretar de várias maneiras possíveis, e ao mesmo tempo, isso pode gerar dúvida, mas pode ser muito bom, porque você vai receber, às vezes, muito melhor do que a pessoa espera. Mas também pode acontecer o contrário. Então, a partir do momento também que você, eh, se permite, não ser tão, formatadinho naquilo e dar Sim. brecha e olhar outras perspectivas, isso também é bom tanto para você criar, quanto para no que você está consumindo, assim. Isso, e analisar aquela questão, assim, do que é que tu tá falando. Tu falou muito bem aí sobre a o astral da pessoa, todos esses quesitos no momento de criar ali, de compor um texto, né. Também analisar do que tu tá falando o texto, né, não adianta escrever um texto super alegre se tá falando de uma coisa que é mais séria, também não adianta fazer um texto super sério se tá falando de uma coisa que é super alegre, tipo, lá a gente falando da estreia de podcast. Agora, da Pri aqui, que está participando do podcast, no post, eu fazer um post super sério, contando a história dela, isso é uma coisa bem mais astral, né? Assim como Sim, se a gente for fazer num momento que for mais sério, não usar esse tom tão astral assim. Isso é muito. São premissas de início, assim, de marketing, da área de publicidade, que a gente vai aprendendo. Mas o que a Pri falou é super importante de analisar bem, né, a pessoa com quem a gente vai estar criando o conteúdo. E para ti, Pri, quais, assim, os principais elementos que a gente deve observar quando a gente for criar algo para alguém? Tipo, o cliente me contratou para criar algo para ele, o que que eu devo observar? para começo de conversa, a gente precisa fazer algumas perguntas. E aí, você vai observar não só o que ele te trouxe de material nessas respostas, o que ele está dizendo verbalmente, mas o Uhum, que ele não diz verbalmente. Então, por isso que eu gosto dos áudios, porque principalmente para quem eu não conheço, entendi. como eu já tive cliente que eu não conhecia pessoalmente, isso aqui facilita muito. Mas eu vejo essa parte aqui. Eu não vejo o que a pessoa está fazendo, eu não vejo como ela, não, sabe? Sim, Então isso dificulta um pouco. A partir do áudio, eu consigo pegar nuances, eu consigo pegar entrelinhas, eu consigo pegar até trejeitos da pessoa, da forma dela se comunicar, e tentar transpor isso da melhor maneira possível para o texto, para que esse texto reverbere aquela pessoa. Não vai ser a Priscila, vai ser aquela pessoa para quem eu estou sim, criando. E, portanto, vai fazer sentido para o público dela, porque o público dela conhece ela, conhece a forma dela se expressar, então aquilo vai ser mais palatável, digamos assim, vai ser mais natural para a pessoa que lê entender: "Ah, foi a fulana, foi o ciclano". Então, por isso eu acredito que é muito importante a observação. E a observação não só no sentido de olhar, mas a escuta, porque no nosso trabalho é fundamental a escuta ativa. É sim. escutar, mas escutar de verdade, não é escutar querendo responder o que o Fran vai dizer. É escutar e observar a expressão do Fran. O Fran é muito expressivo. Ele É. depois A gente vai falar disso aqui, já me meti em cada então, furada. assim, eu também, se alguma coisa acontece, vê no meu rosto, facilmente, Sim, como tá a minha emoção. Então a gente isso é muito bom, por um lado, porque isso ajuda muito a comunicação, a gente não é só a fala, né, a gente também é como a gente se movimenta, então eu gesticulo muito, eu olho muito para cima, porque o meu cérebro, eu tô falando aqui, e ao mesmo tempo ele tá aqui cheio de ideias.
Então eu vou capturando para construir a frase, e aí no meio do caminho eu penso em outra coisa, aí eu já quero isso me atropela de um jeito. Então acho que até para as pessoas que estão do outro lado é um pouco Sim, difícil. Mas é legal também, porque você vai trazendo mais elementos, porque a intenção é deixar a conversa mais rica, é passar informação que faça mais sentido. Então a gente tem esse filtro, né. E quando sim. você escreve, esse filtro é ainda maior, porque você escreve, você revisa, muitas vezes a gente troca, né, Fran: "Ah, lê isso aqui, É, vê se faz sentido. Ah, fica à vontade", a gente aprende isso com o Fran: "Sinta-se à vontade para poder ajustar o que for preciso". Então essa é. liberdade também. O Fran, inclusive, foi uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo de, eh, desapego com a escrita, sabe. Que eu tinha muito lá quando eu comecei no Cinema Sim, o Cinema Sim foi me ajudando, e depois trabalhar com o Fran me ajudou muito, porque a gente construiu muita coisa junto, co-criou muita coisa. Porque Exatamente. aquilo, eu escrevi, aquilo não é mais meu, aquilo ganha uma vida para quem vai ler, e tem também a responsabilidade de para onde eu estou direcionando aquilo. Então quando eu pego o olhar de alguém, igual a gente, trabalhando junto, vai trazer uma perspectiva que eu às vezes não vou ter, e o Fran tem uma trajetória que vai ser diferente da minha, e aí vai agregar aquilo para o texto. Então eu aprendi muito com esse processo, sabe, de dividir, ouvir o que o outro está trazendo, e ao invés de ter um preciosismo com as minhas coisas, não, olha, isso aqui, verdade, bem melhor É, assim. vamos alterar aqui, vamos encaixar É, aqui, quem sabe falar tal coisa. Exatamente, eu também quando a gente montava texto, a gente trabalhou em alguns projetos quando a gente estava na empresa juntos, e depois quando ela não estava mais na empresa mais, a gente terceirizou alguns serviços dela em função de produção de eventos, a gente fez alguns textos, a gente cocriou algumas coisas e a gente sempre passava um para o outro para dizer: "Olha, vê aí, dá uma olhada, pode ajustar". E isso que eu falo para todo mundo: "Pode ajustar o que quiser". Eu tenho aquilo que eu imaginei prontinho ali, mas às vezes a pessoa vem com outra perspectiva, é exatamente o que a Pri tá falando, porque tá num outro momento, tá numa outra visão, às vezes eu tô tão fechado naquilo ali, passa às vezes até um erro de português, um erro de digitação, um erro de acento, alguma coisa, passa, porque eu não tô com a minha visão tão centrada ali que eu nem vejo. E aí quando eu mando para outra pessoa, a outra pessoa entende de uma outra forma, vê se tá fazendo sentido o texto, consegue fazer algumas alterações que vão deixar melhor, né, e ter esse desapego a gente vai trabalhando com o tempo. Ele não é fácil, viu? Porque não. quando a gente começa a criar, principalmente eu trabalhei por muito tempo só como designer, criando arte. A gente que é designer, a gente cria e às vezes entrega para o cliente olha e diz: não, não é isso que eu quero. E a gente fica, poxa, mas isso aqui é exatamente o que ele falou. Tá aqui, como que esse homem não quer, como se essa mulher não quer esse negócio que eu fiz. Mas, gente, não adianta. Se o cliente está dizendo que não é o que que ele quer, não é. A gente tem que mudar. Mas até eu criar essa maturidade de aceitar e, vamos mudar, muda. Demorou muito. Hoje, como gestor e líder de equipe, quando eu mando para o meu designer, um abraço aí para o Otávio. e quando eu mando para o meu designer precisa ajustar algumas coisas, eu sempre vou com muita tranquilidade falar com ele, porque eu sei, eu tenho um lugar de fala, entendeu? De eu chegar falando, não, não gostei, tá ruim, não sei o quê. Jamais, o Otávio difícil nunca fez para mim uma coisa que eu dissesse assim, não gostei. Mas às vezes precisa alterar alguma coisa, talvez mudar uma cor da imagem, talvez mudar a imagem em si, com uma foto de pessoa, eu quero uma foto de um laptop, eu quero uma foto de um celular, em vez de ser uma pessoa segurando o celular, uma pessoa no computador, ou a gente precisa mudar um título da frase que ficou com algum erro, alguma coisa que nós mesmos mandamos com erro para ele, entendeu? Então, acaba sempre tendo alguma alteraçãozinha. E então a gente sempre lembra assim como que vai lidar com a pessoa, lembra, olha, o mundo dá Empatia. volta. É, empatia, exatamente, Pri, porque senão a gente vai que vai, e aí as coisas não dão certo. Mas falando disso, das expressões faciais, já que a gente está falando, já vamos entrar nesse tema. Eu sou uma pessoa, eu me considero com sorte por causa das minhas expressões faciais hoje, mas eu já me meti muita furada por causa de ser expressivo, da questão assim, principalmente, a minha maior expressão é o riso. Eu não consigo. Se eu tô com vontade de rir, não tem santo que me segure com a boca assim. Isso aqui começa a levantar, ó, Não tem nada e de as cara de paisagem. covinhas, eu digo assim: "Gente, eu vou começar a rir aqui". Tanto é que tem uma pessoa, eu não vou citar nomes aqui pra gente não expor ninguém, né, mas tem uma pessoa que a gente entrava em reunião e ficava, às vezes, durante a reunião, trocava uma mensagem ou outra sobre o que estava acontecendo, sobre o que estava rolando na reunião. Não era fofoca nem nada, mas era uma informação ali: "Ó, presta atenção nisso, anotou isso". Só que às vezes saía uma piadinha de alguma coisa que estava acontecendo. E a gente mudou esse hábito, a gente ainda
manda algumas mensagens assim para gravar algumas coisas, mas nada de humor, nada de gracinha, porque eu era o principal, eu começava a rir. E aí, às vezes a reunião estava super séria e eu lá assim, então eu no coisinha, né, no quadradinho aqui da reunião online dando risada. E aí eu disse: "Gente, não é possível uma coisa dessas, a Pri É, nem sabe quem sempre dá é". para fechar câmera e microfone, né, então É, exatamente, nem sempre dá. E a gente trabalha com algumas pessoas, né, Pri, que a gente, ó, ama de paixão, mas que elas exigem que a gente esteja com a câmera aberta, microfone aberto para falar, quer uhum. ver. Então tem o Marco mesmo, é um que a gente seguido trabalha junto, ele fala: "Gente, não é audioconferência, é videoconferência, eu quero ver a imagem de vocês". Então todo mundo abrindo câmera e toda aquela coisa. Então assim, eu já me meti em muita furada. Eu quero saber da Pri, qual a importância que tem essas expressões faciais dos teus clientes quando tu vai criar algum conteúdo, ou quando tu envia um conteúdo, ou tá presencialmente com eles, eles leem algum conteúdo e tu consegue captar alguma coisa, se ele tá gostando ou não? Então, desde que eu saí da Whitec, que foi onde a gente se conheceu, Uhum. eu praticamente não vejo os meus clientes. Eu converso com eles assim, Ah, videochamada sim. ou WhatsApp. Então, eh, os áudios facilitam muito, porque a mensagem você nunca sabe muito bem o tom. Por mais que tenha um emoji, por mais que tenha uma figurinha, uma coisa assim, é difícil saber o tom. Então, muitas vezes, principalmente se é para algum tipo de ajuste, eu peço que a pessoa me explique, e tem momento que não vai ser necessário. E assim, o cliente pediu, eu tenho um ponto que eu acho que é importante, eu vou apresentar. Por exemplo, a Paula foi uma cliente que ela me falou isso, que, eh, ela trazia as coisas, o que eu via que, tá, beleza, eu ia lá e fazia, mas eu também trazia quando eu achava que valia, eu chegava para ela e falava: "Olha, isso aqui por isso e isso, então talvez não compense ou talvez a gente possa fazer de outra maneira, mas sem deixar isso aqui". Então eu acredito que, assim, tudo você precisa conversar, você precisa estar com o diálogo aberto e entender também o momento. Dependendo do dia, tem coisa que é melhor você deixar para falar num outro dia. Dependendo Exatamente. do que eh, principalmente para uma pessoa que muitas vezes ela é mais tímida ou é mais introvertida mesmo, assim, ela não gosta de a Paula mesmo, uma das propostas que a gente tinha na época, eh, era dela gravar mais vídeo, mas ela não gosta muito de se expor, então esse seria um processo que a gente teria que trabalhar de outras formas para poder, ela ir se habituando. A gente acabou pausando o projeto, mas outro dia ela ainda me mandou mensagem falando que quer voltar esse ano e tal. Sim, Então isso é legal também, assim, porque é justamente eu observar a pessoa, entender o que ela está querendo, ter essa empatia com ela de: "Não, beleza, vamos fazer então assim. Ó, isso aqui não faz sentido por isso, isso e isso", e ela também tá aberta para me ouvir, entender esses momentos, é o que faz com que depois a pessoa queira voltar, que vá me recomendar. Então eu acho que a observação ela funciona muito nesse sentido, não só pelo que eu vou criar, mas pelo tipo de sim. relação que eu vou desenvolver com essa pessoa com quem eu estou trabalhando e, consequentemente, como isso vai refletir no conteúdo que a gente vai ofertar para os clientes da pessoa, né, para o público da pessoa. Isso. E Pri, falando dessa questão ainda de expressões, que tu também é muito expressiva. Já te meteu alguma enrascada por questão de Quando não, expressões? Francisco, eu choro muito fácil. Então, já teve situação, o Fran estava presente, que durante uma reunião eu não gostei de algo que eu vi, e eu comecei a chorar e eu simplesmente fechei o computador e fui embora. Isso é a melhor coisa a se fazer? Claro que não, minha gente. Não é, mas ué, foi a solução Mas do momento. mas a gente não é máquina. Então, assim, a Exatamente. gente também tem que entender que, é natural do ser humano e que aquilo também comunica. Então, ao mesmo tempo que comunica que, por exemplo, poderia passar a impressão, que a Pri é imatura, que a Pri não sabe lidar com uma situação de pressão, ao mesmo tempo, para o Francisco, que já me conhecia, e que estava ali envolvido, para ele foi natural, porque ele sabia que tinha todo um contexto ali, Sim, que eu não estava exatamente. chorando, Era sabe, em vão. assim, à toa. Tinha uma construção de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então,
isso às vezes põe a gente em situações, delicadas, mas não necessariamente situações ruins, porque também, demonstra uma certa honestidade da gente, não só no que a gente diz verbalmente, mas do como o nosso corpo está comunicando também. Então eu acredito que ao mesmo tempo que para as pessoas podem, em alguns momentos, irritar ou assustar, em outros elas vão lembrar de que você é daquela maneira e vão confiar mais quando você falar ou quando você fizer alguma coisa. Porque eu acho que é isso também, passa uma credibilidade. Sim, passa aquela coisa, é humano, né, é ser É, humano. você não é um personagem. Entendeu? É, entendeu? É, não, eu tenho muita frase assim, quando dá algumas coisas, "Ih, se perdeu no personagem". A Pri já deve ter ouvido algumas vezes que eu falo isso, de algumas pessoas, Aí, comentários assim, ó, tô eu super aqui, ó, sutis. fazendo É, caras e bocas. É super isso. sutis, só o cutuque na Pri na sala de reunião, "Ih, se perdeu no personagem". Quantas vezes isso já não aconteceu, né, Pri? Sim, é. E a É que a gente tá gente não fazendo é que a gente um também tem expose isso, né, um Fran? exposed aqui, né, É, nesse podcast. quando não, porque é isso que eu ia falar, a gente às vezes eu até perco uma coisinha ou outra, mas o Fran não perde nada. E aí a gente junta, e aí junta com uma outra pessoa que a gente não vai expor, né, Fran? É, não vamos. Aí, tipo, o negócio Aí a gente desanda. percebe tudo. A Não gente pode percebe deixar uma tudo. bolinha quicando na que a gente chuta, né, Pri? É, A gente começa a justamente. perceber tudo mesmo. Mas é essa questão, é isso mesmo, às E vezes a gente as usa isso expressões depois nos nossos conteúdos. nos nossos conteúdos, exatamente. Autoficção. É. Então, assim, é importante a gente, ter essa análise de comportamental, de expressões faciais, porque nem sempre, como a Pri acabou de falar, nem sempre a gente vai se meter em furada, como eu já me meti, como a Sim, Pri já se meteu, mas às vezes a gente vai estar mostrando esse lado nosso humano e não máquina, né? Tá sim. mostrando uma certa empatia, criando conexões, e como é importante essa questão de criar conexões. Quando a Pri começou a trabalhar na Whitec, gente, a gente fala aqui da Whitec e comenta de algumas coisas de lá, porque a gente tem abertura para falar, viu? A gente não tá aqui falando Ah, coisa que vai é dar BO marketing depois. para eles. É É como marketing que o também. Marco E a diz, gente vai ter um é episódio aqui no branding. branding. E a gente vai ter um episódio aqui no Publifran também, já alertando vocês, que vai ser em celebração aos 17 anos da Whitec. Oh. Inclusive, um dos textos que está me ajudando a compor o roteiro que a gente vai levar, não vou dizer quem vão ser os convidados, tá? É um texto que a Pri mesmo escreveu quando a gente fez, acho que 15 anos da empresa, Pri. Eu lembrei disso, Fran, É, que foi um dia que a minha expressão nossa, a gente é uma empresa de TI, mas assim, a gente estava num ambiente externo, não era o ambiente, eh, comum. Então, por mais que eu tivesse um técnico ao lado, deu problema na transmissão. Eu e o Fran, a gente tinha planejado uma coisa, a gente fez testes, mas na hora as coisas não funcionaram muito bem. Então eu estava ali, fora que era, tipo, 15 anos da empresa, é uma empresa familiar, querendo ou não, tem esse lado muito das emoções afloradas também, por saber que não é só um projeto, eh, sabe, para fazer dinheiro. São muitas famílias envolvidas e começa na família que sim, fundou aquilo ali, então exatamente. a gente Aham. sabe a trajetória, sabe as dificuldades, não só as dificuldades de antes, mas que sempre tem, né, porque você empreender sempre vai ter desafio, você qualquer tipo de trabalho, a vida é isso. Então, assim, estava muito à flor da pele, e tinha a pressão, né, de você escreve alguma coisa, você cria alguma coisa, a gente tinha criado uma apresentação, então eu escrevi, Tinha uma trouxe ideia, o Fran apresentação. também, a gente co-criou ali. Então tem toda aquela pressão de estar apresentando para 50 pessoas, que era na época, né, e de sustentar aquilo até o fim, de não cair no choro, mesmo se emocionando. E eu acho que é por isso que eu falo, né, que também passa a credibilidade, que eu acredito que isso tocou muito mais as pessoas, por a gente estar ali, estar de verdade, do que se tivesse sido um negócio, tô lendo lá automático, sabe, uma inteligência artificial leria e faria a Exatamente. mesma coisa. Passou a emoção na Passou. voz, a voz embargada, aquela coisa É. segurando um pouquinho para não chorar, claro, e a gente chorava. Gente, aquele dia foi um caos, deu um monte de coisa errado. Aí a Pri foi apresentar, começou a embargar a voz, aí era eu aqui, eu estava chorando, disse: "A Pri não consegui ler, sobrar pra mim ler, eu não vou conseguir ler porque eu já tô chorando aqui". Ah, eu fui no Então, sul, eu aqui eu em São Paulo. a Priscila em São Paulo, eu aqui em Canoas, pertinho de Porto Alegre. Gente,
aquilo foi um verdadeiro caos, mas deu certo, né, foi sucesso. Sim, Todo mundo sim. gostou, todo mundo amou, deu tudo certo. Ah, no O fim das projeto contas lá sempre dá certo, gente. no Mesmo fim das quando dá contas errado. sempre dá certo. É, mesmo Porque quando dá errado, mas a gente faz dar vai certo, se né, Pri? a gente vai se organizando e vai se adaptando. É, E exatamente. aí a gente tem repertório para isso também, né, Fran? Isso, Isso é importante. exatamente. É, a gente tem o repertório, já vai começando a preparar algumas coisas. Então, hoje, quando a gente produz evento, a gente já deixa várias coisas preparadas. Então, a gente tem uma tela que a gente sempre ri muito. Só para vocês entenderem como é importante observar tudo e não é só quando vai criar para um cliente específico. É tipo, a gente já produziu o evento que a gente observa como é o comportamento do evento, o número de pessoas que vai. Então, tem evento que a gente tem que abrir, ai, cabem 200 pessoas no lugar. Então, a gente vai abrir 400 inscrições, porque a gente sabe que metade das pessoas que se inscreverem não vão ir. Então a gente já analisa o comportamento das pessoas que se inscrevem no evento, quem participa, a gente já Ah, porque deixa a eles tela. adoram os sorteios, o vai É, ter brinde, sorteio, vai ter brinde, já sabe que vão perguntar se vai ter brinde. certificado. Então a gente analisa qual vai ser a resposta. É exatamente isso aí que a Bri tá falando. É esse auê todo, cada evento que a gente vai fazer tem tudo isso, principalmente na área de TI, né? Porque o povo quer sorteio, quer certificado, quer brinde. E aí, assim, já tem uma tela pronta que a gente deixa aqui preparadinho já no StreamYard, se é transmissão ao vivo, ou pro local. É, estamos com problemas técnicos, aguarde um minuto. Essa tela tá sempre pronta. A gente já usou a tela? Não usamos até hoje. Não precisou ainda usar por um problema técnico de transmissão, mas o dia que precisar, a tela está lá pronta, a gente já se preparou para isso. Então é isso, analisar o teu cliente é te preparar, é te precaver e te munir de informações para tu conseguir produzir um conteúdo, não digo perfeito, porque a gente não consegue criar coisas perfeitas, mas um conteúdo que vai impactar as pessoas que vão estar lendo, assistindo, participando. Nesse caso, quanto mais material você tiver, no imprevisto, melhor você vai se adaptar, você vai, eh, conseguir ter um resultado mais próximo daquilo que você planejou. Exatamente. E às vezes, gente, a gente planeja igual essa questão do aniversário que surgiu aqui, que eu estava falando do episódio do podcast que a gente vai ter 17 anos. Aguardem esse episódio, vai estar muito legal. Mas que a Pri falou que se emocionou, deram algumas coisas erradas, ela com o técnico ali do lado. Também já aconteceu comigo agora nesse último Evolute mesmo. A gente teve várias coisas no evento que acabaram dando alguns probleminhas. Quem está participando do evento, olha, acha tudo lindo e maravilhoso. Tanto do Evolute, do congresso, dos pockets que a gente faz. O South Summit, que eu participei aqui em Porto Alegre também, a gente olha assim, quem vê de fora, nossa, foi tudo perfeito, mas quem está dentro sabe que tem alguns problemas, algumas coisas que a gente precisa resolver, é reclamação, é queixa desse, atrasou fulano, pega ciclano, sabe? E a gente tem que coordenar, a gente tem que ter uma certa inteligência emocional para aquilo não afetar a nossa vida e a gente não ficar estagnado no lugar só e não fazer mais nada. Sim, E paralisado, né. a gente tem que continuar. Não, para aí. Deu o problema. Agora nós vamos no fluxo, vamos seguir, não tem o que fazer. Entendeu? Sim. Então, no Evolute mesmo, como eu estava falando, eu tinha, no final ia fazer uma homenagem para o Marco e para a Carol, eu ia subir no palco com o microfone, ler um textinho ali que eu tinha preparado e tal. Isso já, ó, há um tempo a gente começou a correr atrás, foi uma ideia da Pri junto com o Marco, e aí a gente foi trabalhando junto, e aí fomos criando aquilo, aumentando a ideia do que era uma homenagem para uma pessoa só, a gente aumentou para mais uma pessoa, vamos pegar mais depoimentos, já tem quem edita o vídeo, estava tudo perfeito, já sabia, comecei a planejar, ensaiar. Eu sou super tranquilo de falar, não tenho muita vergonha assim, mas lá no Evolute, eu não sei o que, que me deu, eu fiquei tão nervoso. Eu subi no palco, o microfone tremia assim na minha mão, eu com o microfone, eu com o microfone assim, e o microfone tremendo demais na minha mão, mas aí eu fui falando e foi dando certo, entendeu? Mas de início eu tava super E as nervoso. pessoas de fora nem percebem. Não, não percebe, mas a gente tá percebendo. E se a gente empacar, porque, nossa, eu tô É. nervoso, se eu começar a empacar, aí as pessoas vão perceber, entendeu? Não, e o E uma coisa. Evolute que eu não estava nem planejada a subir e falar e de repente a Carol me chama para um painel. Exatamente. Então é aquilo, né, não Isso dá para empacar. é evolução, É tem que. tremendo, mas tá lá. Vamos lá. Exatamente. Eu quando eu por alguns anos eu fui cantor de música gospel, a Pri sabe desse Estava lembrando disso aqui, surto falei: "Fran, coletivo. habituada ao palco, microfone, É, gente, e e aí, gente na gente, plateia". mas assim, eu sempre tinha uma premissa, uma coisa comigo, que eu aprendi em alguns cursos de técnica vocal, que o instrutor falou assim uma vez: "Gente, ninguém sabe exatamente a letra que vocês vão cantar.
Então a gente tinha 2 prerrogativas. Uma era, ninguém sabe exatamente a letra que vão cantar, então se você cantar uma letra diferente, não tem problema, porque as pessoas talvez não conheçam. E 2, tem muita inspiração de Deus e do Espírito Santo. Então se vocês cantarem uma letra diferente do que a música, foi inspiração do momento, entendeu? Deixar levar. Improviso. Improviso, mas mesmo com todas essas técnicas de improviso, isso e aquilo, a gente acaba chegando no momento e dando uma travada, precisa melhorar. Agora aqui, quando eu fui gravar o primeiro episódio do podcast mesmo, eu estava super nervoso com a convidada e tal, mas deu super certo, sabe? Mas de início, tudo para ela entrar, para não travar, para não cair internet, como é um negócio online, sabe? Então tudo começa a preocupar. E se a gente deixar isso afetar, a gente surta real. E aí por isso que eu digo, então a gente tem que se auto-observar, tem que observar os clientes. Então eu estou fazendo esse trabalho, então eu trato comigo como se fosse um cliente, tento ao menos, tá? Como se fosse um cliente que eu estou atendendo da produção de podcast. Então a produção de arte, tudo que precisa produzir e coordenar, eu vou tratando como se fosse um cliente. E eu preciso me autoanalisar e me auto-observar e dizer assim, olha, eu vou estar nervoso tal dia, então eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer isso, preciso estudar um pouco mais o roteiro, talvez, entender um pouco mais as perguntas, talvez pesquisar um pouco mais sobre o assunto, porque às vezes eu quero trazer a pessoa aqui para falar de um assunto que é um assunto que eu não domino. Então eu preciso não dominar o assunto, mas entender o mínimo do assunto para mim poder Conduzir. conduzir e bater as perguntas e respostas com a pessoa, não deixar a pessoa falando sozinha e eu não complementar e não falar Ser nada. uma conversa, né, Fran? Exatamente, isso é que é o mais difícil, né, a gente levar como uma conversa, e especialmente pessoas que a gente não conhece. Então, quando a Pri, sugeriu a ideia desse tema, até serviu como um incentivo para mim. Eu comecei: "Olha, é uma ótima ideia isso, por que que eu não tinha pensado ainda, viu?". Por isso que eu digo que a gente tem que compartilhar. E aí eu comecei a observar um pouco, fui para os stories dos convidados, fui ver rede social, observar um pouco o convidado, para entender que tipo de abertura eu teria, daqueles convidados que eu não conheço, né? Porque, tipo, a Pri eu conheço, então eu já sabia mais ou menos como a gente ia levar e ia ser super tranquilo. Mas com um convidado que eu não conheço, estudar, analisar um pouco mais além do assunto, ou a pessoa em si, ver um vídeo, ver uma foto, entender um pouco mais, porque aí a gente vai se familiarizando com, não criando uma intimidade com a pessoa, mas familiarizando com a pessoa, entendendo como que Sim. aquela pessoa lida, as emoções e tal, e aí fica mais fácil para a gente conduzir no momento da entrevista. É, tanto que para um projeto eu sempre peço para a pessoa me mandar quais são os objetivos dela, qual a história da empresa ou a história, a trajetória dela também, porque quando é pessoa física, né, eh, pra eu tentar ver esse ser humano ali. Mesmo uma empresa, ela é feita de pessoas. Então quem construiu essa empresa? Qual a história por trás? Quais os perrengues que Exatamente. passaram? O que que eles aspiram? Para criar ali um cenário em que seja mais, não sei se é aproximar da minha realidade, mas que eu realmente tenha essa familiaridade para poder falar, sabe, porque é uma responsabilidade muito grande você falar por alguém. Eh, e você ter essa responsabilidade na mão, ter consciência dessa responsabilidade é muito importante. Então não é escrever por escrever, é escrever com paixão, não é seu, mas é seu ao mesmo tempo, porque quem lê aquilo, quem em algum momento, se o seu cliente te recomenda, é o seu nome ali também, é a sua Sim, habilidade, exatamente. é o seu conhecimento. Então tem isso. E você falou de conhecimento, de autoconhecimento, né, de se autoobservar. Eu faço psicanálise desde 2018. E aí com pandemia, essas coisas, tem sido tudo remoto, porque meu analista mudou pra praia, mas volta e meia ele vem para São Paulo, e aí eu vou para algumas sessões presenciais. E um dia desse eu pensei: "Ai, uma hora que eu for, vou pedir o André para eu tirar foto do divã". Eu tô há tanto tempo fazendo e tal, mas assim, é construção, né. Lá Sim, no início, eu nem imaginaria conversar com o André e pedir uma coisa dessa. Hoje, tipo, já a gente também vai criando uma certa intimidade, né, dentro do que se pode dizer, que se pode ter de intimidade com o seu psicólogo, psicanalista, enfim. sim. E aí eu cheguei pra sessão, aí eu: "Ai, posso tirar uma foto com ele?" "Claro". E aí é alto lá, né, um prédio, aí eu tirei, falei: "Ai, depois vou usar essa foto para um TBT". E aí eu vim pensando porque eu sou assim, Fran também é.
a gente não desliga. Principalmente você criar conteúdo, você parece que você está sempre trabalhando, isso até deixa a gente cansado demais, muitas Sim. vezes. Então a gente não desliga, porque a gente percebe um negócio, eu fui tirar a foto pela foto, para postar à toa, só para falar da terapia, mas aí eu já pensei: "Hum, isso tem muito a ver com a minha forma de escrever, de como eu me conheci Sim. ali, também influenciou na minha forma de e até falei, né, foi em terapia que eu acabei escolhendo a pós-graduação que eu fiz. Eu falei: "Olha, material ótimo para escrever", de como o autoconhecimento é fundamental e, tipo, fazer terapia, né, pra pessoa não apenas se conhecer, mas a partir disso, poder se apresentar para o outro. E eu não estou falando de se apresentar aqui numa rede social ou é numa reunião de trabalho, é para uma pessoa que você está interessado, às vezes viu um boyzinho lá na academia, gostou, na fila do É, pão, ou mesmo no aplicativo de relacionamento, sabe? E recentemente eu até postei uma cápsula da Prinefran lá nos stories falando sobre muitas vezes na nossa trajetória a gente precisa descobrir o que a gente não quer para então descobrir o que a gente quer. E é esse filtro. Se você não experimenta, é difícil você dizer, ah, eu não gosto de giló. Tudo bem que tem coisas que você realmente não exatamente. precisa experimentar para saber que. Assim, eu estou dando um exemplo do giló aí, mas tem coisa que realmente Vamos eu não reproduzir o preciso meme pular do da Giló. ponte para eu saber que não vai dar bom. É, exatamente. Assim, coisas e coisas. Mas a grande questão eu acho que é essa, assim. Quanto mais eu olho para mim e eu percebo as minhas dificuldades, por exemplo, eu falei que eu sou filha de pais separados. Isso para mim sempre foi uma questão. Eu não tinha proximidade com meu pai, mesmo a minha mãe, eu tive uma proximidade maior depois de mais velha, e a nossa relação é muitas vezes de amizade, de irmandade, porque eu fui criada pelos meus avós, os pais dela, com os irmãos dela, então eu sempre tive muito isso, assim. E aí, uma coisa que aconteceu há 2 anos, foi eu reencontrar meu pai depois de muito tempo, tá com 2 filhos dele do segundo casamento, porque ele já tem um terceiro filho do terceiro casamento, que não estava. E aí, de repente, eu estava naquela cena, e eu me observava, eu ali a única mulher, ele ali contando várias coisas que eu não sabia da minha própria história, do pouco tempo que a gente conviveu enquanto eu era bebê, que foi Sim, menos de 1 ano. Os meus irmãos falando, eu observando como eles eram parecidos e ao mesmo tempo pensando várias coisas. Isso me deu uma perspectiva também de, tipo, a Priscila que às vezes cobrava muita coisa, que tinha uma mágoa, que eu falei com ele, né, isso não é segredo para ninguém, eh, que eu achava que eu tinha sido rejeitada e que ele não me queria e todas aquelas questões, olhou para ele e pensou: "A Priscila de 30 e poucos anos ainda é confusa e ainda se sente perdida sobre muitas questões, e eu tive sim. oportunidades que ele não teve, nem de longe". E ele tinha 18 anos quando eu nasci, minha mãe tinha 16. Então, assim, é a partir do momento também que a gente começa a se conhecer e começa a fazer essa autoanálise, que a gente consegue ter uma empatia e consegue olhar para o outro e observar, não só, eh, às vezes a o retrato ali que a gente fez daquela pessoa, a interpretação que a gente fez daquela pessoa e das ações, das atitudes dela, mas também a gente consegue ressignificar tudo isso. E isso é maravilhoso Exatamente. para a gente, é maravilhoso para a pessoa, porque você muitas vezes perde oportunidades ou julga muito o outro com um olhar muito duro, muito incisivo, Exatamente. e esquece que você é tão humano quanto e que pode cometer tantos erros quanto aquela pessoa. E também esquece de pensar no contexto que a pessoa tinha, né. Eu falo, eu vim para São Paulo, eu conheço muita coisa, a gente tem internet hoje, o Franca é mais jovem que eu, bem mais jovem, já Nossa, já nem tão teve mais outras jovem assim. possibilidades que eu não tive. Então, assim, para quem cresceu em São Paulo, a paulista é coisa comum. Cresceu em São Paulo, eu digo assim, com a realidade, né, também não ficar só na minha bolha. Ou Sim. trazendo para a bolha que eu tenho hoje, que é de estar na grande São Paulo, ter acessos que muitas pessoas que são de São Paulo não tiveram, né, porque tem questão social e tudo que a gente não vai ter como entrar e explorar aqui, nem é o nosso nossa expertise. Mas Isso. assim,
Para o acesso que a gente tem, né, Fran, igual de uma empresa em Moema, que é a zona sul de São Paulo, a gente transitar aí Paulista, Grande Porto Alegre, é é muito diferente para uma Priscila da cidadezinha que conhecia praticamente todo mundo, que em 15 minutos eu rodava a cidade, a pé, Exatamente. sabe, assim, chegava a maior parte dos locais a pé. Então, também, eu acredito que é esse processo de autoanálise, de autoconhecimento e de também a escrita como uma ferramenta de autoconhecimento, como uma ferramenta terapêutica também. Tem muitos estudos hoje que já falam sobre isso, algumas linhas terapêuticas que já abordam, né, a escrita como uma forma de você ter um diário mesmo para você, não é para mostrar para ninguém, mas o fato de você colocar para Sim. fora e do quanto você dá nome para aquilo, é também uma forma de você, não é exatamente sarar, mas sabe, não deixar a ferida tão aberta ali. Então eu vejo a escrita como uma coisa muito plural e muito potente. Não, e falar dessa questão de terapia, para mim a terapia mudou muito a minha vida, né. Quando Nossa, a minha desde o que também. eu totalmente, eu sou outro Francisco hoje, porque eu sou muito agitado, a Pri me conhece sabe, as pessoas que me conhecem sabem, sou mega agitado e a terapia não foi que ela me acalmou, ela me ensinou a botar essa minha agitação nos pontos que eu preciso colocar para produzir, não somente conteúdo de trabalho, mas pontos da minha vida. E essa questão que a Pri acabou de falar, de questão paterna, de perder a gente está perdendo as oportunidades, foi exatamente o que eu trabalhei, a primeira coisa que eu trabalhei na minha terapia. Eu também tinha algumas questões relacionadas ao meu pai, também já conversado com ele, por isso que eu digo que a gente se parece, as nossas histórias elas se cruzam em alguns momentos super parecidas. E quem estava mais perdendo era eu agora de estar convivendo com ele. Ele queria conviver comigo, eu não queria. Gente, como assim? Então quem estava perdendo essa convivência, tá perdendo de ter esse amor, esse carinho agora era eu, entendeu. Então tinha toda essa questão de rejeição também, trabalhar isso foi muito bom para mim me ver. Então fica aqui nossa dica principal hoje do podcast, é façam terapia. E escreva. E escreva, faça terapia e escreva. Olha, o top dos tops, tá. E Se a assim, gente outra pode dica dar uma dica, uma recomendação, não é nem dica, que é uma dica várias pessoas recomendação. estão dando aí, enfim, Recomendação. não é receita de bolo não. Isso significa exercício, é prática, é doloroso muitas vezes, mas É. é um benefício que vai ser sempre seu, ninguém vai te tirar. Exatamente. E agora, outra recomendação que eu vou dar para vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo aí pelo Spotify, Deezer e as plataformas, que a gente está muito chique agora, né, Pri? Ai, É, adoro. quem tá Combina com a gente, cai bem na combina. gente. Cai muito bem, é. Combina, a conta bancária é zerada, mas cai muito bem, a gente é muito chique, tudo ó, tchim-tchim, só os brindes. Ô Pri, outra indicação que eu quero dar muito importante para vocês, que vocês sigam a Pri no LinkedIn e acompanhem a newsletter dela com as cápsulas da Pri. Nossa, é super completo. Ela fala de tudo naquelas cápsulas. Não pensem vocês que tem assunto que passa. Não, ela fala de tudo. Ela indica podcast, ela indica vídeo, ela indica artigo, ela indica pessoas. É tudo. É muito bom. E a Pri, podem se preparar aí que a Pri em breve vai ser uma dessas LinkedIn Top Voices aí. Ai, Vocês aguardem, ouçam, deixa esse vídeo gravado aqui, tá? Vou deixar aqui o registro para o registro, porque futuro, a cápsula hora do que tempo. for, Cápsulas a da hora Pri, que ela cápsulas for, do Francisco, cápsulas do Fran. cápsulas de surto, né? Faltou só essa. Que a hora que a Pri for LinkedIn Top Voices, aí pode botar esse vídeo lá que dizendo Ah, ma eu avisei. o vídeo da Anitta no avião. Aí, ó, Ó, tá vendo? entendeu? E hoje a gente tem a oportunidade de ficar esses registros aqui, é bem legal para a posteridade. É ótimo. Tem que ser. Eu, desde pequeno, eu sempre dizia assim: ah, você tem que aproveitar para andar comigo agora, porque eu vou ser muito famoso e aí eu vou ter um monte de segurança, não vai ser fácil andar comigo e tal. Olha, surto, eu sou surtado É. desde criança. O Ah, mas se a surto não gente não veio sonhar, se a agora. gente não vislumbrar, a gente não vai alcançar mais. É verdade, exatamente. E Pri, falando nesse âmbito ainda de terapia, isso que a gente vai falar sobre empatia agora. E a terapia nos ajuda muito a criar essa empatia. No teu ponto de vista, qual a importância da empatia nesse momento de observar o teu cliente para compor o conteúdo? Então, empatia, ao meu ver, é a capacidade que a gente tem de olhar para o outro e não olhar o Francisco aqui, que está super iluminado, com uma camiseta legal, com acessório, sorridente.
mas olhar para o Francisco também para a história, para o que ele compartilhou aqui, para a forma como ele se comporta, para eu que tive a oportunidade, né, para mim que tive a oportunidade de conviver com ele. Então, que eu já olhei para o Fran, em situações acordando de manhã, porque a gente, por causa de projeto, a gente já dormiu no mesmo quarto, eu, o Fran, A a Justine. Justine, Beijo, Justine. Altos surto papos. Nossa, aquele podcast ali ia ser um podcast proibido nossa, se total, tivesse sido gravado. proibidão. Então, assim, quando eu olho para o Fran e eu observo aqui o Fran, por eu já ter esse repertório, eu consigo muitas vezes identificar no Fran coisas que ele não vai precisar me falar. Então é a partir do momento que eu crio essa empatia com o outro, que eu me disponho a olhar para o outro de verdade, é que eu consigo capturar não só o que ele está me mostrando, o que ele quer me mostrar, mas outras nuances do humor dele, do do que ele está sentindo, do que ele está esperando, do que ele gostaria de comunicar com aquele texto, com aquela publicação ali que ele quer fazer, com aquela imagem. Porque às vezes também, nosso papel não é só escolher uma imagem, fazer um vídeo, uma edição, é orientar o cliente. Então eu já indiquei cliente para Fran, Exatamente. porque precisava de uma identidade visual para ele fazer. O Fran já me indicou para cliente que precisava de coisa para escrita. Então assim, se colocar no lugar do outro é não só uma forma de você valorizar o outro, mas de você também entender de que maneira você pode ajudar esse outro. E a nossa profissão, ela muitas vezes ela não tem a valorização que a gente gostaria e tal, principalmente financeira, mas é uma coisa tão poderosa você poder traduzir uma mensagem para alguém que não conseguiria fazer isso, porque se a pessoa está te contratando é porque ela não sabe fazer, ela não tem tempo, ela não tem Uhum. paciência, ou ela nem quer. E aí ela coloca essa responsabilidade na sua mão, é muita confiança. Para começo de conversa é isso. Exatamente. Mas quando você faz isso, e a pessoa consegue perceber que você fez de uma forma que você sabe, o Fran falava isso: "Não é pastelaria". Não é pastelaria. Você está considerando tudo que a pessoa te pediu, toda a história que ela te contou, todos os objetivos que ela tem, o quanto que aquele dinheiro que ela está investindo nesse projeto, que vai ser o seu pagamento, ela está tirando de algum outro lugar para investir naquilo, porque muitas vezes acontece, principalmente a gente que trabalha com pequenos empresários, ou pessoa Exatamente. autônoma, ou pessoa física, sabe? Da mesma forma que a gente tem uma luta e tem os nossos boletos, essa pessoa também. E os empresários ainda têm não só, tipo, as próprias contas, mas as contas da empresa, fazer o caixa fechar, pagar o os impostos devidos, que no Brasil a gente sabe como é, pagar no fim do mês todos os salários, todos os benefícios, o fim do ano vai chegando, tem que ter 13º, sabe, todo esse tipo de coisa. Uma estrutura de uma empresa que não é fácil de bancar. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui é justamente um exemplo de como a gente pode ser empático. Não é só, eh, olhar o outro como uma fonte de renda, mas olhar o outro como um ser humano que também, assim como eu, tem aspirações e está contando comigo, tá acreditando no meu potencial e na minha capacidade de fazer um negócio que vai reverter para ele, não só aquilo que ele investiu, mas mais. Exatamente, é isso, a observação vai além, né, só de ver só o que a gente está vendo, é ver um background, é ver um por trás. Isso que a Pri acabou de falar é muito importante da gente analisar, aquele às vezes é o pequeno empreendedor mesmo, que ele tá querendo fazer um projeto, porque ele quer melhorar o seu negócio, ele acredita naquilo que tu monta como estratégia para ele, e ele vai te pagar aquele valor, fazer aquele investimento que é o que tu vai receber. Ah, tu vai gastar o dinheiro de N formas, tudo bem. Mas ele está fazendo um investimento porque ele tem aquele sonho que ele quer realizar e ele acredita que a partir desse investimento vai dar certo. Então a gente precisa ter isso muito focado, não só para querer um resultado surpreendente para a pessoa, para que a pessoa venda muito e tal.
Não, não é só nisso, mas que agrade a pessoa, que a pessoa goste, que a pessoa se sinta bem, sinta que aquilo realmente é verdadeiro, não é uma coisa que tu tá fazendo no automático, assim, no teu dia a dia. E agora botando, assim, em prática, Pri, pra gente ir caminhando para o nosso final, porque eu disse para vocês que esse episódio ia render, a gente já falou de terapia, a gente já falou de surto de empresa, a gente já falou de evento, já falou de tudo, várias coisas fora do assunto, voltamos para o assunto, saímos de novo, voltamos, e a gente tá todo o tempo falando sobre observação da produção de conteúdo, tá? Sim. Você presta atenção aí, fica ligado que é sobre isso que a gente Inclusive tá falando. falou sobre a newsletter, que eu falo de tudo, não deixo nada passar, porque é isso. Assim como falam de tecnologia, trabalho de tecnologia, pode ser qualquer coisa. Comunicação também está em tudo. Tecnologia e Exatamente. comunicação são ferramentas que vão te auxiliar a chegar de um ponto ao outro e ter êxito e agilizar processos, sabe? Então, o meu Independente da olhar área, é, são o meu duas coisas que você olhar vai precisar. vai ser o da comunicadora, mas eu posso falar sobre tecnologia, eu posso pegar alguma coisa ali que foi sobre vendas, tudo isso é comunicação, tudo isso faz parte da Exatamente. comunicação, Sim. ainda que talvez o tema ali seja extrapole, né. Uhum. E Pri, agora então botando a mão na hands on, esse nome que a gente tá bem acostumado. Ô Pri, botando a mão na massa agora, quais Tô com assim caneta, as vai. aplicações práticas que tu tem para dar para quem está nos ouvindo? Ou é aquela pessoa que está começando a trabalhar com rede social, ou é o empreendedor que já trabalha com rede social, mas quer dar uma mudada na forma, tá? Ou pessoas que vão começar a oferecer serviço. Quais são assim as aplicações práticas para observação, para criação de conteúdo que tu tem para dar dicas assim? Eu deixei separado aqui, Tá, então uma vamos lá. coisa, E... algumas coisas. Ó, ótimo, perfeito. O Agora ela vai ler cenário já todos esses demonstra. livros. Ela simplesmente, para quem tá só nos ouvindo, ela pegou uns 300 livros ali na mão. Ela vai ler um por um agora para nós e a gente se vai aqui nesse podcast. Nós vamos ganhar Traz a o live chazinho, mais comprida do. traz o chazinho, o café, os biscoitinhos. Não, aqui é só para exemplificar. Então, eu separei alguns livros aqui Aí. para vocês entenderem uma coisa. Esse livro aqui eu nem li ainda, eu ganhei ele de aniversário. Como escrever bem. Esse livro, ele vai me ajudar muito com a técnica. Fato. Tenho certeza, eu não preciso nem ler, até porque pelo que eu já vi dele aqui, as informações, o que me falaram, eu tenho certeza quanto a isso. Mas a Priscila, que você vai ler lá nas cápsulas da Pri, não seria a mesma sem ter lido Carlos Ruiz Zafón. A Priscila não seria a mesma sem ter lido A Louca Sou Eu, da Tati Bernardi, que é uma coisa mais recente. Sem ter lido esse daqui, que eu também ganhei de presente, que é sobre como se encontrar na escrita, inclusive muito bom. E ela fala sobre escrita afetiva, então entra um pouco nisso da observação. Sim. Marta Medeiros, isso tudo não é para você correr e comprar esses livros, eu não estou te dando dica de livro, mas eu estou querendo dizer o quê? Que com literatura, você desenvolve um olhar que é o quê? A literatura, você está ali com texto. Você vai aprender a interpretar, você vai aprender a ver detalhes, a nuances. Não tem como no cinema que a gente vê tudo lá em 2 horinhas e desenhado. O Fran consegue traduzir numa imagem algo que eu preciso de várias palavras para poder expressar. Então, assim, são artes diferentes, e eu considero a escrita uma arte, mas ao mesmo tempo, não é todo público que vai, gostar de um livro assim. Mas o que eu quero dizer é que, se você não lê, independente do que seja, dificilmente você vai conseguir escrever. Porque a importância da leitura, e aí você pode ler o gibi, você pode ler o mangá, você pode ler o jornal ali da banquinha, você pode ler conteúdo na internet, pode ser os posts no Instagram, LinkedIn, Top Voice, não interessa. Isso é a forma de você conhecer outros universos, de você ir, sabe, afiando a sua capacidade de entender como outras pessoas vivem, como elas sentem, como elas se expressam, e a partir daí isso também entender o que faz sentido para você. De que maneira você, se expressa hoje, mas que talvez não te traz os resultados que você gostaria. Então como você pode refletir lá na frente.
E trazendo para a rede social, como o Fran falou, uma coisa que eu gosto muito é: vou criar algo? A gente não cria nada do nada, assim, tudo a gente tem referência. Mesmo as pessoas que só copiam e colocam lá como se fosse dela, fazendo plágio, elas tiveram um lugar onde elas foram lá e buscaram. Então, primeiro, consuma várias coisas e tente consumir coisas diferentes daquilo que você gosta. Eu percebi isso com o cinema, eu consumia muito Sessão da Tarde, então eu ficava esperando o ano inteiro para assistir As Patricinhas de Beverly Hills. No contraponto, meu tio foi grande influência, eu assistia Van Damme, Stallone, tiro, porrada e bomba, Uhum. mas foi com o cinema assim, indo nas cabines e consumindo cinema europeu, consumindo outros tipos de cinema, mais cinema nacional, foi que me expandiu também um olhar e eu entendi outros tipos de gostos que eu tinha e que eu poderia ter, e que estava tudo bem, porque não existe certo e errado. Então assim, muitas vezes é o pânico que faz sentido para você, para outra pessoa vai ser algo erudito. Não interessa, você encontrar ali qual que é a sua linguagem, e a leitura ela funciona muito, porque da mesma maneira que você aprende a interpretar um texto, você vai conseguir interpretar melhor depois quando você assistir um filme, porque você vai se atentar para os diálogos, e aí você vai ver as expressões, então a gente vai unir aquilo, né, de como observar o outro. E Exatamente. aí para a rede social é comportamento. Então se a gente tem essa mudança de muito vídeo, não é à toa. Tudo bem que eu sempre penso assim, a tendência ela é tendência porque todo mundo está fazendo, ou todo mundo está fazendo porque é uma tendência e foi vendido como tendência. Então assim, você não sabe se é o ovo ou se é a galinha, né, que veio primeiro. E a rede social ela é o quê? Tudo que a gente vê ali, a gente está vendo um recorte do comportamento das pessoas que utilizam aquilo. Então se eu publico algo que por algum motivo ninguém gostou, ninguém reagiu, ninguém comentou, isso diz tanto sobre o público, que aquilo não fez sentido para ele, mas também diz para você o seguinte, tá, ninguém reagiu, ninguém comentou, não fez sentido, mas para mim faz sentido? Faz. Tá, então eu posso continuar assim e posso ir entendendo aonde está o meu tipo de público que vá se identificar com isso que eu estou produzindo, porque com certeza não Perfeito. são essas pessoas que estão aqui, Sim. mas tem alguém que vai, porque sempre tem, gente. Então eu acredito que é muito isso. É você observar o comportamento ali, é você quanto mais você puder, eh, se se fortalecer mesmo de repertório, então lendo, escrevendo, relendo suas coisas que você escreveu, gravando e se ouvindo. Tem horas nossa, o Fran falou da surto de terapia, eh, eu esses dias mesmo estava super ansiosa e tinham acontecido várias coisas, e aí teve meu aniversário, então eu estava lá em cima, assim, também, muito feliz com todas as mensagens, com todo o carinho de todo mundo, eu celebrei. Mas aí outras coisas que meio que tiram a gente do prumo, né. Eu gravei praticamente um podcast no meu celular, mas para mim, não é para ninguém. E muitas vezes a gente esquece que esse tipo de coisa também ajuda a gente a construir depois algum conteúdo. Então eu falei do divã. Eu cheguei lá para terapia, queria tirar foto, porque eu nunca tinha tirado, e isso já me deu uma ideia. Então eu acho que à medida que você tenta e que você observa, seja a pessoa que está na sua frente, seja um livro que você tem, os personagens, como é a construção de personagens, para a gente trabalhar com comunicação e marketing, entender o público que a gente tem, isso aqui é perfeito. Porque se você pega um Zafón que descreve até as pedrinhas da rua, ou se você pega um clássico como Dostoiévski, sabe, que é difícil pra caramba de ler, mas que depois você vai percebendo, assim. E eu gosto muito de psicanálise, fui fazer psicanálise porque eu me interessava, comecei a seguir uma psicanalista no antigo Snapchat, não é da época de vocês, da turma do Fran, é mais antigo. Eh, mas assim, não não tem acho que coisa que complementa melhor do que você olhar para os outros e na contrapartida você olhar para você. E aí você junta isso aqui e constrói outras coisas. Muito legal. Acho que é isso, assim. E vem um mestrado aí, né, Pri?
Nossa, nem fala. Eu nunca imaginei carreira acadêmica, mas aí fui fazer a pós-graduação, porque queria, e enfim, expliquei no início. Mas não, assim, TCC para mim é um negócio traumático. O da graduação foi mesmo em grupo, depois na pós eu decidi fazer sozinha, porque eu não queria a responsabilidade de se desse alguma coisa errada, ter alguém ali para colher esse fruto comigo, mas deu muito certo. De 10 eu tirei 9,5, fiquei super feliz, super orgulhosa de mim. E assim como fico hoje com o processo que eu tenho feito aí, da minha escrita e tudo. Mas aí um dia desse, conversando com uma amiga que inclusive eu fiz da pós, ela falou de mestrado gratuito na USP, aí eu fui dar uma pesquisada. É aquilo, gente, você não pode ir atrás, porque depois que você vê o negócio, os Já olhos foi. brilham, acabou. Aí Bichinho eu da li curiosidade lá picou, já era. aí eu li lá, o título era, tipo, perfeito, para ser mais perfeito só faltava ter lá cinema e meu nome, porque era educação, então a minha primeira graduação é uma licenciatura, linguagem e psicologia. Ou seja, tudo a ver comigo. Aí eu falei: "Não, eu preciso disso, eu preciso disso". Mas é um processo longo, assim, é rápido, mas é um processo longo, são 2 anos para você estudar, tem muitas atividades, não só atividades ali do próprio mestrado, mas atividades extracurriculares que são importantes para você complementar. Sim, E precisaria já ter o projeto pronto para apresentar, um orientador, então tudo isso eu estou deixando aí, mas estou maturando a ideia. Mas isso é legal, né? Muitas vezes a gente também tem conceitos pré-definidos e decisões nunca, nunca, nunca. Eu mesma, sobre ser sim. mãe, sempre que disse: "Não, não quero, não é para mim, não está nos planos, nunca vou ser". Eu já tenho repensado a minha forma de me posicionar sobre isso e dizer: "Hoje, até o presente momento, eu não quero, mas eu posso mudar de ideia", porque a gente Sim. pode. A vida É é porque é o caminho, imprevisível. é exatamente, Fria, eu quero dizer, a vida é imprevisível, a gente não sabe, a gente imagina, cria planos, planeja e tenta fazer de acordo com o que a gente quer, mas a vida vai acontecendo as coisas de acordo com como que Deus quer, como que é para ser, sabe. Porque tem muita coisa, a gente é exemplo vivo disso, muita coisa na nossa vida que muda da noite para o dia, e a gente diz assim: "Nossa, é agora, é o momento". E sobre aquilo, né, preciso às vezes descobrir o que eu não quero para saber o que eu quero. Eu já sei por que que eu não quero ser Exatamente. mãe. Eu não tenho nenhum motivo que me faça querer, mas em algum momento talvez eu descubra isso. Essa Mas semana vá eu ainda que estava que pensando nisso. surja um motivo, né. É, Vá que esse tipo, motivo seja alto, bonito, gostoso. Aí, né, a gente dá uma a pensada. gente negocia. Eh, tudo é negociável nessa vida, minha gente. Tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi, é isso. Tô É, aprendendo a colocar em prática, mas na teoria eu já sei de cor. E Mas isso é isso da ótimo. maternidade, né, minha sobrinha, eu fui formada a licenciatura, educação infantil e séries iniciais e fundamental. Exerci só a parte do estágio que eu falei: "Não, não é para mim". Hoje eu já me vejo mais como professora, porque compartilhar conhecimento é sempre uma coisa que eu gostei de fazer. E aí esses dias eu já ensinei coisas à minha sobrinha e tal, mas não dessa maneira, assim, bem didática. E ela estava com uns exercícios de matemática, de fração, e ninguém lá na casa dela tinha conseguido, ela que até a madrinha dela estava lá, ninguém entendeu. "Você é minha última esperança". Aí eu falei: "Ai meu Deus, matemática". Aí, deixa eu ver isso aqui, né. Aí eu olhei, aquilo pareceu tão claro, pareceu tão fácil, eu falei: "Eu acho que eu posso ajudar essa menina". Aí chamei ela no Viu? WhatsApp, a gente fez uma videochamada, e aí nisso foi também o quê? Uma oportunidade de eu estar convivendo com ela, porque eu falo com ela por mensagem, troco meme lá no Instagram, e ela tá com 10 para 11 anos, mas é diferente, né, de você estar junto numa chamada de vídeo, por exemplo. E aí enquanto eu fazia com ela as atividades, ela entendeu a lógica, ela já estava à frente. E eu achando que ela estava ainda na ela: "Não, eu já estou fazendo o próximo", eu falei: "Ó, e tal". E aí ela me mostrou as bonecas que eu tinha dado pra ela, onde que ela tinha colocado, que ela tinha mudado de coisa e não sei o que que ela comprou. Então, assim, ela viu aqui a prateleira, Sim. você vai também observando e quando eu falei: "Ai, você é o meu orgulho, não sei o quê", já entendeu a lógica, aí eu vi o jeitinho dela, sabe, de mover que ela estava feliz com aquilo também. Então acho que a observação, né, ela entra não só na parte, eh, profissional, mas a parte pessoal, né, de como você também vai Claro. fazer a manutenção dos seus relacionamentos, como você demonstra valorização para o outro, de como você demonstra seus sentimentos para o outro, até para esse aí que pode aparecer, né, Fran. Se não Ué, vai tiver ali saber. uma observação, eu não vou perceber, É, ele não vai exatamente. perceber, a gente não vai conseguir criar ali uma sinergia, uma conversa e tudo isso. Eh, então assim, a vida é imprevisível, nós somos imprevisíveis, a gente não é, a gente está, né.
Eu acho que essa frase ela é Exatamente. muito É muito muito importante. significativa. Por mais que a gente tenha receio, às vezes queira controlar, eu como geminiana com tendência à impulsividade e ansiedade, eu passo por isso. Mas é isso também, assim, é sempre alguns passos à frente e alguns passos atrás e tá tudo bem. A É gente não sobre vai ser isso e tá super tudo bem. É. nada, mas a gente pode, valorizar também essas pequenas conquistas. Exatamente. Nossa, a gente teve uma aula aqui com a Pri hoje. Vai dizer, gente, pode comentar aí que foi uma aula. Eu quero muito agradecer a Pri, quero dar esse espaço agora para ela fazer aí, dar o último recado dela aqui no episódio de hoje. Não sei, acho que a Pri vai voltar em breve. Você acha que a Pri tem que voltar? Comenta aí se a Pri tem que voltar aqui para mais um episódio. Será que Fazer a gente já tipo Big começa a Brother, volte produzir lá. uma segunda, uma segunda temporada? Tá vendo? Isso é Me comenta observação, aí. minha gente, porque eu observo o Fran nas redes sociais dele, sempre tem Big Brother, ele tá lá falando. Então eu sabia que o quê? Era um tema que se eu falasse, eu ia criar uma conexão maior É. aqui, fiz o Fran sorrir, ó. O que não é Big difícil, né, Fran? Brother, a Você gente sorri será muito. um dia esse é outro surto, né, eu me inscrevo pra ir no Big Brother, eu já me inscrevi umas 2 vezes, esse ano eu me inscrevi de novo. E eu já passei por algumas seletivas, assim, mais à frente, né. Um dia será que eu entro? Já pensou o Eu surto que estava vai ser ouvindo eu no Big Juliette essa Brother? semana, não ouvi tudo, mas ela com Tati Bernardi, e ela falou que ela mandava o mesmo vídeo e foram 3 tentativas até ela. Olha, viu. Ela que é psicóloga, que era sempre a mesma, já sabia tudo da vida dela. Então, Pri, esse momento é teu pra tu aí fazer tuas considerações finais, vamos dizer assim. Ah, eu quero agradecer muito. O Fran foi um presente, assim, nessa jornada profissional, e que sempre que eu posso, eu trago também para os meus projetos. É uma pessoa que eu gosto de estar junto. Ele veio a São Paulo recentemente, a gente não conseguiu se ver no evento que ele ia estar produzindo, mas aí eu dei um jeito, corri lá uma horinha, assim, para ver, para ganhar um abraço e essa troca, né. Eu acredito que é muito isso. Eh Só foi uma aula, porque foi uma troca, Fran. Eu só posso considerar isso aqui uma aula, porque é uma troca. Eu trago o Perfeito. que eu tenho, você traz o que você tem, quem vai assistir traz o que tem, e aí de alguma maneira a gente transforma isso em algo que vai ter significado, porque é a gente que dá significado para as coisas. E da mesma forma com a escrita, com a produção de conteúdo, o significado quem vai dar é você, é o seu público, então é importante que você no seu processo, você dê significado, porque é isso que vai demonstrar para o seu público a sua humanidade, a sua empatia, o que você quer falar, como você quer falar. É isso que vai tocar o outro lá do outro lado. Por mais que ele não te veja, por mais que seja só o seu texto, é isso que vai fazer ressoar em outra pessoa aquilo que você está querendo dizer. Então, agradecer. Quem quiser falar comigo, Pri Miguel, sou super acessível, até demais às vezes. É, E, e aí a gente troca figurinhas. Estamos chamem aí para ela, isso. conversem, vai ser incrível. A Pri é uma daquelas conexões que a gente não quer perder nunca, sabe. E eu fico Acho que super faz feliz com isso. faz uns 2 anos, 2 anos e meio, né, Foi que a gente se conhece. 2020 que a gente se conheceu. Então nossa, então vai para o 3º ano, pior ainda, a É, gente já já finzinho ali, setembro, eu é, acho. então assim, a gente teve essa conexão, e como é legal, gente, a gente conversa muito eu e a Pri nesse ponto, analisar, do ponto que a gente se conheceu para o ponto que a gente está hoje. Quanta coisa mudou, como a gente evoluiu. Hoje eu posso dizer que eu sou um Francisco, não completamente diferente, mas com outra perspectiva de tudo, do que quando eu entrei. Quando eu comecei lá com a Pri, eu trabalhava, como eu estava contando, que eu era o designer da empresa, hoje eu sou sócio, entendeu? A Pri entrou lá para ser auxiliar secretária do Marco, hoje ela é uma produtora de conteúdo incrível, é autônoma, trabalha, entendeu? Tem a empresa dela, tem os clientes dela. Então, olha quanta evolução a gente teve nesse processo em pouco Inclusive o tempo. próprio Marco e a Carol me chamaram para fazer os Exatamente. eventos, então assim, Para é também cuidar não das fechar redes portas, né. pessoais deles também, né, Também. Pri. Então, assim, é isso, entendeu? Aquele ciclo de trabalhar na empresa acabou, mas a porta não se fechou, porque o carinho, a conexão que a gente tem, e é isso, e eu indico a Pri seguido para os meus clientes também, ela sabe, ela também me indica, é uma troca mútua e não é só questão de indicação. A gente nem precisa se indicar, mas é isso que ela acabou de falar. Eu fui lá em São Paulo, estava lá, ela veio correndo, tirou um tempo. Ela veio há um tempo atrás aqui em Porto Alegre para visitar uma amiga, eu também disse: Também. "Não, Pri, eu vou estar aqui, meu Deus, tá pertinho, a gente tem que fazer algum rolê". Fui para Porto Alegre, que é super próximo aqui da minha casa, e a gente foi dar um rolê, passamos um dia incrível também. Então, são essas conexões
que vão facilitando a nossa vida e vão deixando o nosso trabalho, como a gente não desliga, que a Pri disse, mais Sim, fácil, né, Pri? verdade. Eu acho que é isso, assim, a gente não trouxe fórmula, receita nenhuma, mas a Exatamente. gente trouxe muitas ferramentas e muito a nossa vivência para mostrar para vocês coisas que realmente funcionam por experiência própria e coisas que valem a pena você testar por si mesmo e descobrir se vai funcionar para você ou não. Que eu Exato. acho que não tem outra maneira, a não ser fazendo teste. É, Eu não me testando, né, imaginava fazendo crossfit, eu não me imaginava tudo é gravando teste. podcast, assim, sei lá, há 5 anos atrás. Não, um pouco mais, assim, que eu já vou para 8 de São Paulo, há 10 anos atrás. Eu hoje não me imagino fazendo outra coisa que não o que eu faço. Exatamente. E nesse processo eu já descobri outras coisas. A gente vai Então a descobrir gente que vai vai descobrindo exatamente. mais e mais coisas. Bom, Pri, mais uma vez te agradecer muito por tu ter topado participar, por ter incentivado tanto desde lá do início e lembrar todo mundo que, como foi essa aula tão importante, foi gigante aquilo que a gente construiu de conteúdo. Que bom que esse episódio fica disponível para vocês em todas essas redes sociais que você está nos assistindo e também após aqui acabar vai estar em todas as plataformas disso disponível para se você quer ir na academia, vai lá no CrossFit, bota ó, no fonezinho, dá o play e ouve lá o Fran e a Pri falando sobre a criação de marketing, a criação de conteúdo em cima da observação, mais uns adendos assim, várias abas de vida que a gente botou no meio do caminho. Mas, gente, foi muito especial esse episódio, eu amei. Vocês viram como é importante a observação, não somente dos clientes, mas dos eventos, das empresas, a auto-observação. A gente aprendeu muito no episódio de hoje. Ô Quero Fran, mais uma vez. Pode falar, antes Pri. de você finalizar, eu lembrei de uma coisa que, assim, é bem inspiracional, bem motivacional, mas a gente falou do cross e de tentativas, e e muitas vezes a gente duvida do nosso potencial, ou duvida que a gente consegue colocar isso em prática. Então, não duvida não, ou mesmo com dúvida, vá, banque essa terapia também ensina isso, que a gente tem que bancar mesmo com medo, e a gente vai ter medo. E olha, se eu subir no palco, se eu chegar aqui e eu não tiver uma dorzinha de barriga, não tiver um frio na barriga, tem alguma coisa Exatamente. errada, É, sabe. Então é isso mesmo, assim, é poder apostar em você, naquilo que o seu desejo está pedindo, naquilo que você tem aspiração, e se permitir viver aquilo também, porque muitas vezes a gente não se permite e perde muitas oportunidades que poderiam dar muito bom. é. Acredite em você. Tem uma frase que eu sempre digo: "Olha, a gente vai entrar em outro assunto". Ah, Não, é outro gente, tô podcast, assim, brincando. não, É, acabou. vai ser outro episódio. Mas assim, o não a gente já tem, agora a gente vai atrás da humilhação, Da entendeu? humilhação. E nem sempre a Gente, humilhação é uma coisa ruim não, minha não, gente. não, Ela às tem vezes a seus humilhação lados é ótimo. positivos, É, os humilhados às vezes são exaltados. E às com vezes. essa frase, assim, de requinte e sabedoria, a Adoro. gente vai encerrando mais um Publifran. Semana que vem a gente está de volta com um episódio muito especial. Obrigado, Até. Pri, e obrigado a todos que nos assistiram. Tchau, tchau.